Queridos, quero tomar por base esse texto para trazer a mensagem de Deus que está no meu coração. Queridos, quiero tomar como base este texto para traer el mensaje de Dios que está en mi corazón. E ao fim que você tenha a plena certeza que tem o direito de estar de pé, independente das circunstâncias. Y al final que tenga la seguridad que tienes el derecho de estar de pie, independiente de la circunstancia. A carta de Paulo aos Romanos, La carta de Pablo a los romanos é a carta diretamente falando da salvação. es la carta directamente hablando de la salvación. Paulo mostra a transgressão pelo pecado Pablo muestra la transgresión por el pecado e a obediência pela graça. y la obediencia por la gracia. Quero pedir a vossa paciência e permissão Quiero pedir vuestra paciencia y permiso para contextualizar a Bíblia Sagrada para contextualizar la Biblia Sagrada e aplicar para os nossos dias, y aplicar para nuestros días, que temos motivos de sobra que tenemos motivos de sobra de adorá-lo, de adorarlo de glorificá-lo y glorificarlo. e estarmos de pé. Quando nós analisamos o livro do Gênesis, Cuando nosotros analizamos el libro de Génesis, está relacionado com o que Paulo faz referência. está relacionado con lo que Pablo hace la referencia. Por só homem, Por un solo hombre, por intermédio de homem, por intermedio de un hombre, vem a desobediência. vino la desobediencia. Quando nós analisamos o capítulo 1 do Gênesis, Cuando nosotros analizamos el primer capítulo de Génesis, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A terra era sem forma e vazia, La tierra era desordenada y vacía, e as trevas prevaleciam. y las tinieblas prevalecían, As águas prevaleciam. las aguas prevalecían. A terra não tinha seres viventes. A terra não tinha seres vivos. La tierra no tenía seres vivos. Então resolve Deus dizer: haja luz, Entonces Dios dijo, haya luz, e houve luz. y hubo luz. Deus chama a luz dias e as trevas noite. Dios llama a la luz días y las tinieblas noche. E com as águas saem e juntam-se em só lugar. Como las aguas salen y se juntan en un solo lugar, Deus as chama de mares. Dios las llama de mares, E a porção seca, y la parte seca, Deus chama de terra. Dios llama de tierra. Capítulo 1, Capítulo primero, Deus vai criar Dios va a crear pelo poder da palavra. por el poder de la palabra. Deus cria os vegetais. Dios crea los vegetales. Deus cria os primeiros seres vivos, os animais. Dios crea los primeros seres vivos, los animales, Os monstros marinhos. los monstruos marítimos, As bestas feras do campo. las bestias y fieras del campo, As aves e os répteis. las aves y las reptiles, Todos os animais. todos los animales. Portanto, a terra agora tinha seres vivos, Por tanto, la tierra ahora tenía seres vivos, mas irracionais, pero irracionales, sem poder de decisões, sin el poder de sem decisiones, poder de escolhas, sin el poder de sem elegir, livre-arbítrio. sin libre libertad, libre albedrío. Capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Deus diz: Dios dice, façamos hagamos o homem al hombre a nossa imagem a nuestra imagen e a nossa y a semelhança. nuestra semejanza. Então resolve Deus Entonces criar um ser Dios decidió crear un ser livre, libre, um ser racional, un ser racional, ser com direito de escolha, un ser con derecho de ser escoger, com direito de decisões. un ser con derecho de decisiones. Pela primeira vez, Por la primera vez, o termo façamos, el término hagamos, o plural, en el plural, então implica-se a dizer entonces se implica que decir houve uma reunião que hubo una reunión. até o versículo 25. Hasta el versículo 25, Deus disse: haja. Dios dijo, haya. Agora vamos fazer. Ahora vamos a hacer Parte do princípio. parte del principio. Pai,
Padre, Filho Hijo e Espírito y Santo. Espíritu Santo. Então Deus vai fazer, Entonces Dios va a hacer, junto com o Filho e o Espírito Santo, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, ser especial. un ser especial. Então, como fazer? Entonces, ¿cómo hacer? Então, todos os três envolvem em ideias. Los tres se envuelven en ideas. O capítulo 33 do livro de Jó, El capítulo 33 del libro de Job, versículo 4, versículo 4, disse Jó: dice Job: o Espírito de Deus me fez. el Espíritu de Dios me hizo. Então Jó estava dizendo Entonces Job estaba que diciendo foi o Espírito Santo que nos formou, que fue el Espíritu Santo que nos formó nos deu corpo. en nuestros cuerpos. Vejam que a terra Vean que la tierra veio das trevas, vino de las tinieblas, estava debaixo de trevas, estaba debajo de à tinieblas, beira do abismo. a la orilla del abismo. Então agora o Espírito Santo Entonces ahora el Espíritu pega Santo algo que veio das trevas toma algo que vino de las e tinieblas desta terra faz o ser humano. y de esa tierra hace el ser humano. Está pronto, Está pronto, mas está sem vida, pero está sin vida, está sem fôlego, está sin aire, está sem essência. está sin esencia. Então há há ideias. Hay ideas. Eu quero acreditar Yo quiero que creer o Espírito Santo questiona o Pai. que el Espíritu Santo cuestiona al Padre O Senhor vai dar direitos a Ele. y el Señor le da derechos a O Él. Senhor vai dar direito de escolhas a Ele. El Señor le va a dar derecho de elegir a Él. E se Ele cair, Y si Él cae, se Ele falhar, si Él falla, o Senhor vai fazer o quê? el Señor, ¿qué va a hacer? Então Deus diz: Entonces Dios dice: eu vou colocar minha misericórdia nele. voy a poner mi E misericordia a en minha Él, misericórdia não vai ter fim. y mi misericordia no tendrá fin. Se ele cair, Si Él cae, a minha misericórdia levanta. mi misericordia levanta. Se ele desfazer, Si Él cae, a minha misericórdia vai edificar. mi misericordia va a edificar. Jó diz: Job o dice: Espírito de Deus me formou, el Espíritu de Dios me e o formó, Todo-Poderoso me y deu el fôlego de vida. Todopoderoso me dio aire de vida. A Bíblia diz La Biblia dice que Deus sopra na narina do homem que Dios sopla la nariz del hombre, e ele se torna alma vivente. y Él se tornó un alma viviente. A Bíblia mostra, La Biblia muestra, capítulo 2, versículo 8 do Gênesis, capítulo 2, versículo 8 de Génesis, que Deus planta o Éden. que Dios plantó el Edén. Deus planta na terra Dios plantó en la tierra jardim, un jardín, paraíso. un paraíso. Chamamos de igreja, Llamamos iglesia, o lugar de adoração, un lugar de o adoración, lugar de relacionamento entre o homem e Deus, un lugar de o relacionamiento entre lugar el hombre y onde Dios, Deus escolhe para descer na el terra lugar donde Dios elige para descender a la tierra, para ser adorado. para ser adorado. Então Deus coloca o homem no Éden, Entonces Dios pone al hombre en el Edén, e a partir daí y a partir de ahí os irmãos vão observar los hermanos van a que observar todos os dias que todos los días tinha culto no jardim. había culto en el jardín. Deus descia do céu Dios descendía del e o cielo homem o adorava. y el hombre adoraba. Havia relacionamento Había entre a relacionamiento terra e o céu, entre la tierra y el entre o cielo, céu e a terra, entre el cielo y la e tierra, Deus era y adorado. Dios. Lúcifer vem, Lucifer vino, o pecado vai entrar, el pecado va a entrar, Satanás, o enganador, Satanás el engañador engana este ser humano, engañó a este ser humano, querendo que ele fosse igual a Deus. queriendo que él sea igual a Dios. E o homem, o ser humano, quebra Y el hombre, el ser humano, a rompe única regra la única regla que Deus lhe deu. que Dios le dio. Não faça isso. No hagas eso. E ele fez. Y él hizo. Então vem a desobediência. Entonces viene la E a desobediencia. desobediência gera o pecado. Y la desobediencia engendró el pecado. E o pecado gera morte. Y el pecado engendró la A muerte. Bíblia diz La Biblia dice que o pecado que el
pecado faz separação hace separación entre Deus e o homem. entre Dios y el hombre. Por conta do pecado, Por cuenta del pecado a igreja é fechada. hay iglesias A cerradas. Bíblia diz que o jardim é fechado. La Biblia dice que el Edén, el O jardín es cerrado. homem é expulso da presença Y de el hombre Deus. fue expulsado de la presencia de Dios. E agora o homem, Y ahora el hombre, o ser humano, el ser humano, que foi criado que fue creado com direito de vida eterna, con derechos de vida eterna, seguindo a lei da vida eterna, para viver para vivir eternamente. eternamente. Pelo pecado ele perde o direito. Por el pecado él perdió el derecho. E agora vai viver Y ahora va a vivir debaixo de uma lei debajo de una ley chamada lei llamada do ley pecado del pecado e da y morte. de la muerte. O pecado, disse Paulo, El pecado, dijo no Pablo, versículo 20 do En el texto que lemos, versículo 20 en el texto que leímos, que o pecado abundou. que el pecado abundó. O pecado foi passando El pecado fue de pasando ser humano a ser humano. de ser humano a ser humano. Parecia invencível. Parecía invencible. Capítulo 6 do Gênesis. Capítulo 6 de O Génesis. cheiro do pecado El olor del pecado cheira mal às narinas de Deus. da mal olor a las narices Então de Deus Dios. desce à terra Entonces Dios desciende a la para ver tierra o comportamento do ser humano. para ver el comportamiento del ser E o humano. comportamento era mau. Y el comportamiento era malo. Nada relacionava ele a Deus. Nada relacionaba a él a O Dios. pecado vencia. El pecado vencía. Então disse Deus: Entonces dijo Dios, me arrependi de ter feito o ser humano. me arrepentí de hacer al ser Eu humano. vou desistir dele. Yo voy a desistir Eu de vou él. destruí-lo. Yo lo voy a Vou destruir. destruir a terra. Voy a destruir a la Tudo que tierra. eu fiz Todo lo que yo por hice conta do ser humano. por causa del ser humano. Capítulo 6, Capítulo 6, versículo 3. versículo 3. Disse Deus: Dijo Dios, o meu espírito, mi espíritu, o Espírito Santo, o Espíritu Santo, que dava esperança que daba de esperanza ligar e dar o homem ao céu. de conectar el hombre al Disse cielo. Deus: Dijo Dios, não habitará no habitará para sempre com o homem, para siempre con el porque hombre, ele é carnal porque él es carnal e ele vai viver y él va a vivir cerca de 120 anos. 120 años O aproximadamente. ser humano perde o direito de viver eternamente. El ser humano pierde el derecho de vivir eternamente. Então, Entonces, quando Deus sanciona, cuando Dios sancionó, quando Deus assina cuando Dios a firmó destruição total, la destrucción total, porque nenhum homem, porque ningún hombre, nenhum ser humano ningún ser humano era justo. era O justo, pecado abundava. el pecado abundaba. Então, quando o pecado Entonces, cuando el pecado acreditou acreditó que Deus que Dios ia desistir de nós, iba a desistir de ia nos nosotros, eliminar, nos iba a quando eliminar, a morte imaginou cuando la muerte que imaginó nós não existiríamos mais, que nosotros no existiríamos aí más, Deus usa um recurso ahí Dios usa un recurso chamado graça. llamado gracia. Favor, eles não merecem, Ellos no mas a merecen, minha misericórdia pero mi vai misericordia preservar, lo va a vai preservar, preservar, lo va a vai preservar, preservar, lo va a vai preservar. preservar. A Bíblia diz La Biblia dice que Noé que Noé achar graça. Noé achar graça aos no olhos de encontró Deus. gracia ante los ojos de Dios. E Deus, Y Dios Deus prevalece. prevalece. A destruição vem. La destrucción viene. O dilúvio vem. El diluvio viene. Mas 8 almas, Pero 8 almas, 8 seres humanos 8 seres humanos são preservados son preservados do dilúvio del diluvio para adorar, para adorar, para cumprir para o que cumplir Deus determinou. lo que Dios determinó. Capítulo 7 Capítulo 7 do livro do Gênesis. del libro de Génesis. O dilúvio destrói tudo. El diluvio destruyó todo. Agora a terra volta ao primeiro estágio, Ahora la tierra vuelve a la primera estancia, coberta pelas águas. cubierta por las aguas. Agora em cima das águas Ahora arriba de las aguas não existia mais abismo, no había abismo, não existia mais trevas, no había tinieblas, porque Deus preservou porque Dios preservó 8 adoradores. 8 adoradores A deriva, mas adorando. a la deriva pero adorando. Capítulo 8. Capítulo 8. Disse Deus: Dijo Dios, lembrei de Noé me acordé de e Noé de sua família, y de su familia,
Manda as águas baixarem. Manda las aguas bajar. As águas obedecem. Las aguas obedecen. E a terra aparece de novo. Y la tierra vuelve a aparecer. Agora Deus vai recomeçar. Ahora Dios va a recomenzar. Isso é que é amor. Eso que es amor. Ele acredita de novo em nós. Él acredita de nuevo en nosotros. Ele acredita no ser humano. Él cree en el ser humano. E vai fazer uma nova aliança. Y va a ser una nueva alianza. De fidelidade. De fidelidad. A geração de Noé. La generación de Noé. Disse Deus. Dijo Dios. Encham a terra. Llenen la tierra. Porque a terra foi criada. Porque la tierra fue creada. E todos os seres que nela habitam. Y todos los seres que habitan O salmista disse. El salmista dice. Todos que têm fôlego de vida. Todos los que tienen aire y respiran. Alaben a Dios. Adore ao Senhor. Adoren al Señor. Então a terra. Entonces la tierra. E todos os seres vivos. Y todos los seres foram vivos. criados para um objetivo. Fueron creados para un objetivo. Louvar. Adorar. E adorar. Y adorar. O seu Criador. Su Criador. Disse Deus. Dijo Dios. Encham a terra. Llenen la tierra. Porque a terra tinha que adorar. Porque la tierra me tiene que adorar. Capítulo 11 do Gênesis. Capítulo 11 de Génesis. A geração de Noé. La generación de Noé. É vencida pela desobediência. Es vencida por la desobediencia. E o pecado vem. Y el pecado viene. E Deus desce para ver. Y Dios desciende para ver. E o coração deles estava corrompido. El corazón de ellos estaba corrompido. Então vem o Espírito Santo. Entonces viene el Espíritu Santo. Confunde as línguas. Confunde las lenguas. E espalha-os sobre a terra. Y lo esparció sobre la tierra. A geração de Noé. La generación de Noé. Se espalha na terra. Se esparció en la tierra. Sem adorar. Sin adorar. Sem louvar a Deus. Sin alabar a Dios. Dirigida pela a lei do pecado e da morte. Dirigida por la ley del pecado y la muerte. Como ser humano foi criado para adorar. Todo ser humano fue creado para adorar. Dentro dele existe essa carência. Dentro de él hay esa necesidad. Então ele vai adorar os ídolos. Entonces él va a adorar a los ídolos. O sol, el sol, a lua, la luna, os astros. los astros. E Deus não era adorado. Y Dios no era adorado. O tempo passa. El tiempo pasó. E não havia relação da terra com Deus. Y no había relación de la tierra O con Dios. homem era liderado pelo pecado e pela morte. El hombre era liderado por el pecado y la muerte. Pela desobediência de um homem só. Por la desobediencia de un solo hombre. Capítulo 12 do Gênesis. Capítulo 12 de Génesis. Então resolve Deus. Dios resuelve. Elaborar um povo diferente. Crear un pueblo, elaborar un pueblo diferente. Espiritual. Un proyecto espiritual. De adoração. De adoración. Então Deus vai no meio da corrupção. Dios va en medio de la corrupción. No meio da idolatria. En medio de la idolatría. E escolhe um homem. Y elige a un hombre. Chamado Abrão. Chamado Abraham. Abrão. Abraham. Sai da tua terra. Sale de tu tierra. No meio da tua parentela. Y de tu parentela. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Y va para una tierra que yo te mostraré. Versículo 3. Versículo 3. Ele diz. Él dice. E por meio de você. Que por medio de ti. Eu abençoarei. Yo bendeciré. Todas as famílias da toda terra. la familia de la tierra. Por meio de Abraão. Por medio de Abraham. Deus gera Israel. Dios cria Israel. crea Israel. Vejam que Israel Vea que Israel é um povo diferente. es un pueblo diferente. Tirado do meio dos povos. Sacado de medio de los pueblos. É um povo especial. Es un pueblo especial. Disse Deus. Dijo Dios. Este é o meu povo. Este es mi pueblo. E eu sou o seu Deus. Yo soy su Dios. Os outros povos Los otros pueblos não tinham relacionamento. no tenían relación. Mas Deus escolhe Israel. Pero Dios eligió a Israel para ser adorado de novo. para ser adorado de para nuevo. a terra voltar a adorar de para novo. la tierra volver a adorar de nuevo. Projeto espiritual. Un profeta espiritual. Então veja o que Deus faz. Mire lo que Dios hace. Capítulo 24 do Êxodo. Capítulo 24 de Éxodo. Quando Deus já havia tirado o povo do Egito.
Cuando Dios ya había sacado al pueblo de Agora Egipto. Deus vai firmar uma nova aliança com Israel. Ahora Dios va a firmar una nueva alianza con A Israel. aliança de fidelidade. La alianza de fidelidad. E Israel disse a Deus: Israel dijo a Dios: estamos dispostos estamos dispuestos a cumprir tudo que o Senhor disser. a cumplir todo lo que tú digas. Fizeram uma aliança. Hicieron una alianza. Quando a aliança é feita, Cuando la alianza es hecha, vem o sangue de animais. la sangre de animales viene. Então vem o capítulo 25 Ahí viene el capítulo 25 do livro do Êxodo. del libro de Éxodo. Então, de novo, Entonces, de nuevo, geograficamente falando, hablando a geográficamente, terra la tierra vai ter um lugar va a tener un lugar de adoração. de adoración. A terra vai ter um La tierra va lugar a tener un lugar aonde Deus ia descer. donde Dios iba a descender. Capítulo 25 do Êxodo. Capítulo 25 de Éxodo. Deus cria o tabernáculo. Dios creó el tabernáculo. Vejam que toda peça do tabernáculo, Mire que toda pieza del tabernáculo, o tamanho, el tamaño, o comprimento, lo largo, a cor do tecido, el color de la tela, os elementos, la decoración. foi Deus que disse a Moisés como fazer. Fue Dios que le dijo a Moisés cómo Era hacer. o único lugar na terra Era el único lugar en la que tierra Deus deveria descer. que Dios debía descender. Então Deus dá sacerdote a Israel. Entonces Dios le da sacerdotes a E Israel. vem a construção do Y tabernáculo. viene la construcción del A tabernáculo. construção do tabernáculo. La construcción del tabernáculo. Vem o pátio. Vem o espaço vazio. El atrio, el atrio. E neste espaço Y en este atrio estava o altar do holocausto, estaba el altar del holocausto, aonde os sacrifícios de animais donde el sacrificio de ia animales justificar a Israel do iba a pecado. justificar a Israel del pecado. Depois do holocausto, Después del holocausto tinha a bacia para se lavar. había Un la lavatorio. vajilla para lavarse, lavatorio. Depois vinha o lugar santo. Después venía el lugar santo. No lugar santo, En el lugar santo só o sacerdote entrava. solo el sacerdote entraba. Primeira peça do santo, Primera pieza del lugar o santo. candelabro, El candelero, a mesa dos pães la mesa de los panes e o altar do y el incenso. altar del incienso. E aí vinha o véu. Ahí venía el E velo. depois do véu, Después del o velo, lugar santo dos santos. un lugar E santísimo. só um homem Solo un hombre chamado sumo sacerdote llamado sumo sacerdote tinha o direito de entrar. tenía el derecho de entrar. Depois que o incenso era queimado, Después que el incienso se quemaba, este incenso este incienso justificava justificaba a ausência do pecado. la ausencia del pecado. Êxodo 34. Versículo 34. Disse Deus a Moisés: Dios le dijo a Moisés: faça um perfume, haga el e perfume. eu vou lhe dizer de qual elementos. Yo le voy a decir de cuál elemento. O estoraque, o gálbano, a ônica e o incenso puro. Esses 4 elementos Estos 4 elementos compunha uma fragrância componían una que fragancia Deus escolheu. que Dios escogió. Se formava resina Se formaba la no resina dia da adoração, en el día de la no adoración, dia da remissão de en el Israel. día de la remisión de Israel. Eles traziam animais, Ellos traían animales, matava muitos animais, mataban muchos animales, corria sangue. corría sangre. E os irmãos sabem Los hermanos que saben na carneceria que en la há carnicería mau cheiro, hay mal o olor, cheiro do sangue, el olor de la o cheiro sangre, da carne, el olor de la faz a carne. gente entrar assim. Penetra, É hay que entrar así. insuportável. Es insoportable. Agora imagina, Ahora imagine muitos animais mortos, muchos animales a muertos. carniça, El olor, o mau cheiro el mal olor era muito. era mucho. Então quando eles matavam, Entonces cuando ellos mataban, queimavam, quemaban, aí o assistente el asistente pegava a brasa do altar tomaba brasa del e altar levava para o altar do y incenso. llevaba al altar del incienso. Aquele fogo não podia se apagar. Aquel fuego no se podía apagar. Era de manhã e à tarde Era la mañana y a la que se tarde. queimava incenso. Eso era quemar incienso. Quando esse incenso era queimado, Cuando el incienso era era quemado pela mão do sacerdote. por la mano del sacerdote, Ele pegava o incensário él tomaba el incenciario com esses 4 elementos con estos 4 e elementos colocava acima do fogo y ponía arriba del fuego o estoraque, a resina, o gálbano ou a ônica, e o incenso puro ia se derretendo. Todos estos elementos se iban derritiendo. E aí, quando eles iam se derretendo, Cuando se iba derritiendo, eles exalavam o perfume.
Ellos exhalaban un perfume. Aquele perfume Aquel perfume tinha poder tão grande de tenía purificação un poder tan grande de que purificación dizem os estudiosos que dicen los estudiosos que a 3 quilômetros de que distância, a 3 kilómetros de distancia, aonde aquele perfume chegava, donde llegaba el perfume, todos os insetos morriam, todos los insectos morían, o mau cheiro ia embora, el mal olor se iba, as moças, las moscas, as virgens de Israel las vírgenes de Israel escolhiam este dia escogían este día para se casar, para casarse, para ser impregnadas para quedar impregnadas pelo cheiro do perfume, por el olor del perfume, de tão forte que era. de tan fuerte que era. Enquanto ele era queimado, En cuanto él era quemado, o lugar santo el lugar santo ia se enchendo da fumaça se iba llenando del humo e do cheiro. y del olor. E a Bíblia diz Y la Biblia que dice aquele cheiro, que aquela fragrância aquella fragancia subia a Deus subía a Dios como cheiro suave, como un olor suave, justificando Israel. justificando a E Israel. Deus sentia a fragrância. Y Dios sentía la Quando ele fragancia. sentia a Cuando fragrância, él sentía la ele fragancia, descia, él descendía, o véu era aberto, el velo se o abría, sumo sacerdote el entrava, sumo sacerdote, e Deus era adorado, e a glória descia no tabernáculo. Ahora Tinha mais outra vez había otra más, lugar na terra un lugar en la tierra de adoração. de adoración. Vem o templo. Viene el templo. O tabernáculo era móvel, El tabernáculo era móvil, aonde o povo parava, donde el pueblo paraba, armava o tabernáculo armaba el tabernáculo e se tornava um lugar de adoração. y se tornaba un lugar de adoración. Agora vem o templo. Ahora viene el templo. O templo geograficamente é um lugar fixo. El templo geográficamente es un lugar fijo. E quando ele é inaugurado, Cuando él es inaugurado, Deus escolhe o templo. Dios escogió el templo. Deus escolhe Jerusalém Dios escogió Jerusalén como o único lugar na terra como el único lugar en la tierra de adoração, de adoración aonde ele ia habitar. donde él iba a habitar. Ele disse a Salomão, Él le dijo a Salomón, com relação a Israel, con relación a Israel, quando este povo cuando este pueblo que se chama pelo meu nome que se llama por mi se nombre humilhar se humillar e orar y orar e buscar a minha y face buscar mi e se presencia arrepender dos seus maus caminhos, y se arrepintiera eu de su mal ouvirei camino, do céu as suas orações yo oiré desde los cielos su e oración, sararei a sua terra, sanaré su tierra, porque os meus olhos estarão fitos aqui porque mis ojos estarán e os fijos meus aquí ouvidos abertos às orações que sejam feitas neste lugar. E mis oídos- Havia um lugar de adoração. Deus dá lei a Moisés, a Israel por Moisés. Dios Da da la ley a Israel por Moisés. E Paulo no versículo 19 Y Pablo en el versículo 19 do capítulo 5, del capítulo 5, ele ainda diz él dice que pela desobediência de um homem, que por la desobediencia de un hombre o pecado abundava. el pecado abundaba. E a lei que Deus deu a Moisés Y la ley que Dios le dio a Moisés para transmitir a Israel, para transmitir a Israel, disse Paulo, dijo Pablo, era para destacar o pecado. era para descartar el pecado. Era para Israel saber o que era certo e o que era errado. Era para Israel saber lo que era cierto y errado. A lei de Moisés La ley de Moisés e o sangue de novilho y el sangre de novillo era para proteger Israel da lei do pecado e da era morte. para proteger a Israel de la ley del pecado y de la muerte. Mas Paulo diz, Romano 8, Pero Pablo dice en Romanos 8 que a lei enfermou, a lei adoeceu, que la ley enfermou, enfermó, adoeceu se enfermó e não foi capaz y no fue capaz de livrar Israel de librar a Israel da lei do pecado e de da la ley morte. del pecado y la muerte. O pecado toma Israel El pecado entró en Israel. e Israel peca. Israel não adora mais a Deus. Israel no adora más a Dios.
Agora o único lugar na terra Ahora de el único adoração lugar en la tierra de adoración é contaminado pelo pecado. es contaminado por el pecado. De novo, De nuevo. a misericórdia vem La misericordia viene e Deus tenta levantar Israel. y Dios intenta levantar a Israel. Erguer Israel. Levantar Israel. Alzar a Israel. Mas Israel não quis. Pero Israel no quiso. Aí Deus diz a Isaías: Ahí Dios le dice a Isaías: este povo me honra com os lábios, este pueblo me honra con los labios, mas o coração está longe de pero el mim. corazón está lejos de mí. Não havia adoração de espírito. No había adoración de espíritu. Chegou o ponto Llegó a un punto que Deus disse: que Dios dijo: eu não vou descer mais, yo no voy a descender más. eu não vou falar mais com Israel, No voy a hablar más con Israel. eu não vou dar mais profetas, No le voy a dar más profetas. eu não vou dar mais sonhos, No le voy a dar más sueños. eu não vou mais me revelar, No me voy a revelar más. eu vou desistir. Voy a desistir. Deus silencia, Dios hace silencio. Deus fica calado Dios queda callado. e o pecado vai abundando. Y el pecado va abundando. Acabou. Terminó. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 2, Cuando Pablo escribe la carta de Efesios capítulo 2, ele diz que nós, gentios, él dice que nosotros los gentiles já estávamos mortos, estábamos muertos. porque enquanto o templo tinha santidade, Porque cuando el templo tenía sanidad, só Israel adorava. solo Israel adoraba. Os gentios não podiam entrar. Los gentiles no podían entrar. Havia os pátios no templo. Primeiro, o pátio das mulheres. Había patios, primer patio de las mujeres, Segundo, dos homens judeus. segundo de los hombres judíos, Terceiro, sacerdotal. tercero sacerdotes E por último, o lugar santo que só um entrava. y por último el lugar santo que solo uno entraba. Quando eles iam adorar, Cuando ellos iban a adorar, os homens olhavam para o primeiro piso los hombres miraban para el e primer piso diziam: obrigado, Deus, y decían gracias a Dios por não sermos mulher. por no ser mujer. Os sacerdotes gritavam: obrigado, Deus, Los sacerdotes gritaban gracias a por Dios sermos escolhidos. por ser escogidos. Porque dali, só por sorteio, eles entravam no lugar santo e gritavam: obrigado, Ellos Deus, entraban, los sumos sacerdotes del lugar santo y gritaban gracias a Dios por não sermos gentios, por no ser gentil, por não sermos imundos por no ser inmundo, e pagãos. impagables. Era o que a gente era como Era lo que gentios. nosotros éramos. Paulo diz que nós já estávamos mortos Pablo dice que nosotros ya estábamos muertos pela nossa ação, por nuestra acción, pelo nosso jeito de viver, por nuestra forma de vivir, sem Deus, sin Dios, vivendo no mundo, viviendo en un sem mundo paz, sin paz, sem participar da aliança com Israel, sin participar de la alianza, vivendo na nossa concupiscência. viviendo nuestra concupiscencia. Parecia que acabou. Parecía que se terminó. O pecado disse: venci. El pecado dijo vencí. Quando nós vamos para Apocalipse 4, Cuando vamos a Apocalipsis 4, dá para entender um pouco esse momento. da para entender un poco este momento. Nós já fomos condenados Nosotros ya fuimos condenados pelo pecado por el pecado e a morte, y la muerte. e o inferno fazia festa. Y el infierno hacía fiesta. Apocalipse 4, João diz En Apocalipsis 4 Juan que dice teve uma visão do céu que tuvo una visión en el cielo. e ele viu no céu uma porta aberta Y él vio en el cielo una puerta e a abierta. voz dizia: sobe aqui. Y la voz decía sube E aquí. ele sobe. Y él sube. Quando ele sobe, ele vê um trono Cuando él sube ve un e a trono. glória que envolvia o Y trono. la gloria que envolvía el E o trono. Todo-Poderoso estava sentado no trono. Y el Todopoderoso sentado en el E uma trono. coisa chamou a atenção dele. Una cosa llamó su Capítulo atención. 5 do Apocalipse. Capítulo 5 de Ele Apocalipsis. diz que na mão direita do que estava sentado no trono, Él dice que la mano derecha del que Había una estaba escritura. sentado en el sol había una escritura selada com 7 selos, sellada con 7 sellos, escrita por dentro e por fora. Escrita por dentro e por fora. escrita por dentro y por fuera. E Deus Y Dios fez um pedido: hizo un pedido. procure alguém, Busquen a alguien, porque aquela escritura porque esa escritura era a nossa condenação era nuestra condenación e a nossa absolvição.
e a nossa liberdade. y nuestra libertad. E Deus disse: Dios dijo, procure alguém busque a alguien que assuma a culpa deles, que asuma la culpa de ellos que interceda por eles y reciba por ellos, e que seja digno que sea digno de quebrar os selos desse livro. de romper el sello de este Então libro. João diz que os anjos procuraram Entonces dice Juan, los ángeles céu, buscaron en el cielo, na terra en la tierra e debaixo da y terra debajo de la tierra, e voltaram com o relatório. y volvieron E con o la noticia. relatório dizia: Y la noticia decía, ninguém, nadie, nem no céu, nadie, nem na terra, ni en el cielo ni nem en la debaixo tierra, da terra, ni debajo de la foi tierra, achado digno se encontró de digno abrir o livro, de abrir el de libro, quebrar o livro, de romper el nem libro, sequer olhar para ni ele. siquiera de mirar para él. Acabou. Se terminó. Até aqui, disse João, Hasta aquí, até o silêncio de Deus, hasta el silencio de Dios, a morte, la muerte, o pecado el prevalecia. pecado prevaleció. Por exemplo, Por ejemplo, para você ter uma ideia, para que tengas una idea, se eu si yo ou o pastor Alejandro o el pastor Alejandro morrer agora, morir ahora, a morte nos levar agora, si la muerte nos lleva ahora, depois de uma hora da gente estar morto, después de una hora de nosotros estar muertos, por conta do pecado, por culpa del pecado, vem a decomposição. viene la descomposición. A composição vai decompor o corpo La composición va a de descomponer el dentro cuerpo, para fora. de dentro para afuera. Ela tem 24 horas. Ella tiene 24 horas. Depois de 24 horas, Después de 24 horas, todo o corpo está decomposto. todo el cuerpo está descompuesto. Aí entra a putrefação, Ahí entra lo putrefacto, o mau cheiro, el mal olor, a carniça, a el carniceria. olor. Sí. E aí tem que ser enterrado. Hay que enterrarlo. De Adão De Adán até aqui, hasta aquí, o último dos profetas do Velho Testamento, el último de los profetas del Antiguo ninguém Testamento. venceu o pecado. Nadie venció el pecado. E a morte vinha, Y la muerte a venía, decomposição vinha, la descomposición a venía, putrefação vinha. el mal olor E venía. todos foram enterrados podres debaixo da Y terra. todos fueron enterrados podridos debajo de la tierra. Eu vou fazer uma retrospectiva Yo voy a hacer una para retrospectiva você ter uma ideia da força do pecado e para da que morte. tengas una idea de la fuerza del pecado. Paulo disse, Paulo e dice, a gente leu, y nosotros pela leemos, transgressão de um homem por la transgresión de un hombre veio o pecado, vino el pecado, e o pecado abundou, y el pecado abundó, e o pecado passou a todos. y el pecado pasó a todos. Isso implica dizer Se implica decir, que o pecado veio por Adão el pecado vino por Adán e o apodreceu debaixo da terra com a morte. y lo apodreció debajo de la tierra A con la Bíblia diz muerte. que Adão gera 7 La Biblia dice que Adán engendró a Set, e o pecado vence a y 7. el pecado vence a Set. 7 não vence o pecado Set no vence el pecado, e gera Enos. y engendró a Enos. Enos tenta adorar, Enos porque intenta nos adorar, dias de Enos porque decía que começaram a Enos, invocar o nome de Deus, en los días de Enos mas o comenzaron a invocar el pecado nombre de Dios. Pero el vem, pecado vence vino Enos e Vence- vence a sua geração, y vence a su e eles generación. são apodrecidos. Y ellos están Enos podridos. gera Cainã, Cainã gera Malalael, Malalael gera Jared, e Jared gera Enoque. Enoque o pecado não venceu. Aí Deus disse, já que o pecado não lhe venceu, eu vou tirar você daí. A morte não vai apodrecer você, você vai ser arrebatado. Antes de morrer, Enoque gera Metusalém. Metusalém vive 969 anos. Matusalén vive 970 E o años. pecado o vence. Y el pecado le venció. Ele gera Lameque. Él E llenó la mente. Lameque gera Noé. Noé gera Sem, Cã e a Jafé. E o pecado vence a todos. Aí vem o dilúvio. Depois do dilúvio, Depois aí do Deus pega Sem. Deus toma O pecado vence Sem. El pecado E vence. Sem gera Arfajade. Arfajade gera Elá. Elá gera Éber. Éber gera Reu. Reu gera Peleg. Peleg gera Serug. Serug gera Naó. Naó gera Terá. E Terá gera Abraão. Abraão é chamado amigo de Deus. É chamado pai Abraão da é fé. amigo de Mas o Deus.
pecado vence, o pecado apodrece ele debaixo da terra. Mas ele gera Isaac, Isaac gera Jacó, o pecado vence os dois. Jacó gera Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Assé, Gade, Naftali, José e a Benjamim. E o pecado vence todos eles, e a morte. Aí a Bíblia diz que Deus escolhe Judá, Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Arão, Aminadab, Aminadab gera Naasson, Naasson gera Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Aí Deus disse: achei o que vai cumprir o desejo do meu coração. Achei. Mas o pecado vence Davi. El pecado vence a David. Mas ele gerou a Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Jeosafá, Jeosafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia gera Jotão, Jotão gera Acais, Acais a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Josia, Josia a Amon, Amon a Jeconia. Vai o cativeiro. Aí vem Mateus dizendo: depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde Eliaquim a Azó, Azó a Zadok, Zadok gera Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gera Eliasar, Eliasar gera Matã, Matã gera Jacó, e Jacó gera José, que foi marido de Maria, e do ventre de Maria, até aqui, ninguém venceu. Até aqui, hasta aquí, ninguém venceu. nadie venció. Me ajuda mais aqui no retorno, por favor. Abre mais o retorno. Más monitor, por favor. Mas o texto que a gente leu diz: El texto que leímos dice: por um só homem por un solo hombre veio a desobediência, vino la desobediencia, mas por um homem, pero por un hombre estávamos condenados. estábamos condenados. Ninguém foi achado digno. Nadie fue encontrado digno. Procuraram no céu, na terra, Buscaron en el cielo y en la tierra, e ninguém foi achado digno. y nadie se encontró digno. Aí agora veio o Filho de Deus. Ahora viene el Hijo de Dios. Dá para imaginar Da para imaginar que no céu que en los cielos aparece a voz: aparece la voz: eu vou buscá-los, Pai. yo voy a buscarlos, Padre. Eu vou assumir a culpa deles, Pai. Yo voy a asumir la culpa de ellos, Padre. Eles foram feitos para mim, Pai. Ellos fueron hechos para mí, Padre. Porque sem mim nada foi feito. Porque sin mí nada fue hecho. Então eles são meu, Pai. Entonces ellos son míos, Eu não Padre. vou desistir deles, No Pai. voy a desistir de ellos, Padre. Eu não vou desistir. No voy a desistir. A Bíblia diz La Biblia dice que Deus nos amou de uma tal maneira. que Dios nos amó de tal manera. Gente, o interessante é que a Bíblia diz que Ele nos amou Lo interesante es que la Biblia dice que Él nos amó quando nós ainda éramos transgressores. cuando todavía éramos transgresores. Ele envia Jesus Él envía a Jesús para cumprir a nossa culpa. para cumplir nuestra culpa. Isso é que é amor, gente. Eso que es amor, gente. Ele desceu, Él descendió, se humilhou, se humilló, abriu mão da própria glória. abrió mano de la propia gloria. Ele aniquilou-se. Él se aniquiló. Ele desistiu de ser Deus Él desistió de ser Dios por amor a nós. por amor a nosotros. Ele abriu mão do cargo de glória Él abrió mano del cargo de gloria por amor ao pecador que por era amor a nós. un pecador que éramos nosotros. Ele veio Él vino para enfrentar o pecado e a morte para enfrentar el pecado y la muerte que nos dominava. que nos dominaba. Veio para resgatar Israel, Vino para rescatar a Israel, mas Israel o rejeitou. pero Israel lo rechazó. Quando Israel rejeitou, Cuando Israel rechazó,
Aí Deus olhou para o zambujeiro, Ahí Dios nos miró para o pecador, para el pecador e disse: não vou desistir. y dice: no voy a desistir. Então o que é que Israel faz? Entonces, ¿qué hace Israel? Vai condená-lo. Va a condenarlo. Em síntese, En síntesis, e o condena como pecador. y lo condena como pecador. Porque condenando Jesus como pecador, Porque condenando a Jesús como pecador, o tornava maldito. le tornaba maldito. Deuteronômio 21, Deuteronomio 21, versículo 22, versículo 22, diz: dice: quando alguém entre vocês cometer pecado, cuando alguien entre e ustedes comete vocês o pecado matarem y crucificando, ustedes lo maten crucificado, maldito é ele de Deus. será maldito de O Dios. corpo dele tem que ser tirado da cruz, Hay que sacar el cuerpo de la mesmo cruz dia. en el mismo día, senão toda a terra. sino toda la será tierra maldita. será maldita. Então condenaram-o como pecador, Entonces le condenaron como pecador, pecador maldito, pecador maldito, e estavam com a razão, y estaban con la razón, porque o pecado que ele carregava porque el pecado que él cargaba não era dele, no era de él, era meu, era mío, era teu, era tuyo, era nosso. era nuestro. Isaías diz Isaías que dice ele decidiu, que él decidió por livre e espontânea vontade, por libre y espontánea carregar voluntad sobre si cargar sobre a sí nossa culpa, nuestra a culpa, nossa dor, nuestro a dolor, nossa enfermidade, nuestra enfermedad, para nos dar a paz, para darnos para nos paz, dar a liberdade, para darnos libertad, para nos livrar do castigo para nos eterno. librar del castigo eterno. Condenado como pecador, Condenados como pecador, é dilacerado, é maltratado. es maltratado. Os chicotes romanos Los chicotes romanos rasga o seu corpo, rasgaban su cuerpo, dilacera o seu corpo, estraga o seu corpo, arruina su cuerpo, faz cortes profundos, hace cortes a profundos, coroa de espinho la corona de espinas, fere o couro cabeludo. hiere el cuero cabelludo. Agora era sangue da cabeça Ahora aos era pés. sangre de la cabeza a los pies. O seu corpo tinha cortes Su cuerpo tenía que dava para cortes ver os órgãos internos. que daba para ver los órganos internos. Crucifica-o. Crucifíquenlo. Agora os pregos cruzam Ahora- os seus pés, Ahora los clavos cruzan sus as pies, suas mãos. sus manos. O corpo dele não prestava para nada mais. El cuerpo de él no servía para nada más. Agora está na cruz. Ahora está la cruz. Sobre ele o nosso pecado. Sobre él nuestro pecado. Sobre ele a nossa culpa. Sobre él nuestra E a culpa. escritura ainda estava selada. Una escritura, todavía la escritura estaba sellada. Por conta do nosso pecado, Por causa de nuestro pecado, a escuridão vem sobre ele. la oscuridad viene sobre él. As trevas vêm de novo sobre a Las terra. tinieblas vienen de nuevo sobre E la tierra. agora havia treva. Y ahora había E tinieblas. havia pecado. Y había pecado. Então Deus se ausenta dele. Entonces Dios se ausentó de él. Pela primeira vez, Por la primera ele vez, sente a solidão él siente la do soledad Espírito do Pai. del Espíritu Por del conta do Padre. nosso pecado. Por causa del E ele pecado. grita: Pai, Y él grita: por Padre, que me desamparaste? ¿por qué me desamparaste? Porque lá em Apóstolo, Porque allá en porque lá Apóstoles, em Missões, porque allá en porque Misiones, lá em Checo, porque allá en há um Chaco, povo, hay un pueblo, há uma geração hay una que eu generación escolhi para me adorar, que yo elegí para me adorar, para que me para me adorar. Três horas da tarde, a las 3 de la tarde, a morte vence. la muerte vence. Pai, Padre, em tuas mãos en tus eu manos entrego o meu yo espírito. entrego mi E espíritu. morreu. Y murió. Agora Ahora se tornou igual aos outros. se tornó igual a los otros. Não havia esperança, No había esperanza. humanamente falando. Hablando humanamente, É tirado da cruz sacado de la cruz. e a morte joga ele no sepulcro. La muerte le tiró al sepulcro. Escute o que eu vou dizer. Escúcheme lo que le voy a Eu decir. disse que a decomposição, Yo dije que la descomposición, depois do morto, depois de uma pessoa morta, después de una persona morir, com 1 hora ela chega. con 1 hora tiene mal olor. E pelo período de 24 horas, En un periodo de 24 horas, ela decompôs tudo ella o corpo. se descompone todo el cuerpo. Tudo que o Espírito criou. Todo lo que el Espíritu creó. E a putrefação vem. Y viene lo podrido. Os estudiosos dizem Dicen los estudiosos que pelo estado físico que por el estado do físico corpo de Jesus, del cuerpo de Jesús, como ele morreu, cuando él murió, a morte não ia, a decomposição só precisava de 9 horas. la descomposición solo Então necesitaba com 9 9 horas. horas Con 9 horas a putrefação entrava. entraba la putrefacción. Agora ele entra no túmulo. Ahora él entra a la tumba. A morte faz festa. La muerte hace fiesta. O inferno
faz festa. El infierno hace fiesta. Vencemos. Vencimos. Só que eles não sabiam. Solo que ellos no Que sabían ele entra sem pecado. que Él entró sin Porque os pecado. nossos pecados Porque nuestros pecados ficaram na cruz. quedaron en la cruz. Ficaram na cruz. Quedaron en la Ficaram cruz. na cruz. Quedaron en la Ficaram na cruz. E sem pecado, Y sin pecado passa uma hora pasa una e hora a morte esperando ele decompor. y la muerte esperando que se descomponga. Aí a decomposição não La entra. descomposición no entra. Passa 9 horas Pasa 9 horas e a decomposição não chega. y la descomposición no llega. 3 horas da tarde do sábado, A las 3 de la tarde del sábado, 24 horas 24 e horas a decomposição não y la entra. descomposición no entra. Meia-noite, A la medianoche, 32 horas 32 e horas a decomposição não y la entra. descomposición no E se entra. ela não entra, Y si ella no entra, a putrefação não chega. no hay O corpo podridumbre, não fede. no hay mal olor. 4 horas da A manhã las 4 de la vai mañana, para 40 horas 40 horas, e ele não fede. que él no tiene olor. Aí a morte chama a decomposição. Ahí la muerte le llama a la E diz descomposición decomposição. y le dice Já descomposición. vão fazer 40 Ya horas pasó 40 horas e ele não fede. y él no tiene mal Ele não olor. decompõe. Él no se A descompone. decomposição La diz: descomposición dice: eu só entro yo solo se entro tiver pecado. si hay pecado. E eu não vejo pecado Y él no nele. no veo pecado Chama o en él. pecado. Isso é com o pecado. Eso es con pecado. A morte chama o pecado. La muerte llama al pecado. Pecado. Eu Pecado. matei. Yo le maté. Já vai para 40 horas. Ya hace 40 E a horas. decomposição diz Y la que descomposición não dice pode entrar por sua culpa. que no puede entrar por O que tu é que culpa. você diz? ¿Qué dices? O pecado grita El pecado grita. em tudo. Ni todo. Em tudo. En todo. Eu tentei, Yo intenté, mas ele venceu. pero él venció. Em tudo. En todo. Eu provoquei. Yo provoqué, Mas ele não se inclinou. pero él no se Ele inclinó. é santo. Él es santo. Ele não pecou. Él no pecó. Então se ele não pecou, Entonces, si él no eu pecó, não posso entrar. Yo eu no não puedo posso entrar. descorrer. Yo no puedo entrar. Aí o céu entra em ação. Ahí el cielo entra en acción. Santo. Santo. Venceu. Venció Pela graça. por la gracia. Aí o que é que acontece? Ahí que Aí acontece. Deus diz. Ahí dice Na Dios, madrugada. en la madrugada, Pega 2 anjos. toma 2 E ángeles diz: desce lá. y dice: desciende Pela allá. primeira vez. Por la primera vez, Alguém venceu o pecado. alguien venció el pecado. Tira a pedra. Saque la piedra. Destampa o túmulo. Destapar la Que a tumba. morte foi vencida. Que la muerte fue vencida. O pecado foi El vencido. pecado fue vencido. Volta a viver. Falta viver. Vai chegando Maria Madalena. Va a ser cuando Vai María chegando a Magdalena outras mulheres. va llegando la hora O de las túmulo está mujeres. vazio. La tumba está O que é que vacía. vocês procuram? Que ustedes A buscan Jesus. a Jesús, O nosso mestre. nuestro Os maestro. anjos disseram. Ellos dijeron: Ele não está, não está, mas aqui, já ressuscitou. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele está vivo. Aí Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior, é maior, é maior, é maior. Para preguei. Arneia. Raya Shaba. Shapraiko. Shaklachashita Hayaya Alpha. Hebrew go. Harabraya Shakraya Shapraiko. Raya Shapiaka Shavaido. A minha unção, o meu renovo, a minha glória está invadindo esta casa. Agora, receba da apoteose da minha presença. Assim diz o Senhor. Agora, 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 agora. Em mistério,
em espanhol ou em português, em mistério, en lenguas, em en espanhol español ou o em português. en portugués. Enche o seu peito de ar Llena su pecho de aire e grite comigo. y grite conmigo. Portanto, Por tanto, Romanos 8. Romanos 8. Portanto, Por tanto, grite. agora. Es mayor. Portanto, agora. Por tanto ahora. Diga comigo, portanto, agora. Diga conmigo. Por tanto ahora. Nenhuma condenação a mais Ninguna condenación hay para quem está em Cristo Jesus, para el que está en Cristo que Jesús. não anda segundo a carne, Si no anda según la mas carne, segundo o Espírito mas de según el Deus. Espíritu de Dios. Porque ¿Por qué? o Espírito de vida El Espíritu de em vida Cristo Jesus en Cristo Jesús me livrou me libró da lei, de la ley, do pecado de la e da carne morte. y de la Agora eu estou muerte. livre. Ahora estoy Deixa eu libre. adorar. Déjeme Deixa eu adorar. adorar. Déjeme Deixa eu adorar. adorar. Déjeme Deixa eu adorar. adorar. Quem Déjeme está adorar. caído vai ser erguido. Quem está caído vai ser erguido. Porque é pela graça. Escute Escuche isso que eu vou dizer. lo que le voy a decir. Eu vou encerrar. Yo voy a encerrar, Mas você não vai ter desculpas. pero usted no va a tener disculpas. Eu não só falo em língua quando eu estou pregando. Yo no hablo solo en lengua cuando estoy Às vezes eu estou predicando. tomando banho, o fogo pega lá. A veces me estoy bañando y Estou no desciende el fuego. escritório, o fogo pega. Quando eu estou no escritório, Cuando na minha estoy oficina, en mi oficina, desciende el o fuego. fogo cai. Cae el fuego. Porque eu lembro disso. Porque yo me acuerdo de esto. O anjo que foi feito da luz, El ángel que era de luz, chamado Lúcifer, llamado Lucifer, adorava no Éden. adoraba en el Edén. Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13. Tu habitabas no Éden. Tú habitabas en el Edén. O primeiro ser humano El primer ser humano adorava no Éden. adoraba en el Edén. 2:28 do Gênesis. 2:28 de 2:8 Génesis. do Gênesis. 2:8. Israel Israel adorava adoraba no templo en el templo cheio de glamour. E o pecado venceu. y el pecado venció. Agora, Ahora, pelo só homem, por los hombres, todos todos são justificados. son justificados. Os que estiverem nele. Los que están en él. Aí Paulo diz: Ahí Pablo dice: não sabeis vós ¿no saben vosotros que Deus, que Dios isso foi para nós gentios, não habita no habita em templo feito por mãos en humanas? templo hecho por manos humanas? Não sabeis vós ¿No saben que o vosso corpo que vuestro cuerpo é templo es templo do Espírito del Santo Espíritu Santo e ele habita em vocês? y él habita en vosotros? Fique de pé, por favor. Póngase de pie, por favor. Se você puder, se você puder. Si puede, Diga para quem está ao seu lado: diga para alguien que está a su lado: se eu sou cheio do Espírito Santo, si yo soy lleno del Espíritu Santo, se ele não habita mais entre paredes, si él no habita más en paredes, mas em mim, pero en mí, diga: eu só yo soy. já bagunço o inferno Yo solo hago un movimiento del infierno e já atraio a atenção do céu. y ya traigo la atención del cielo. Imagina eu e você juntos nesta Imagine noite, nosotros dos juntos, los dos, cheios do Espírito. llenos del Espíritu. Diga para ele: me faz um favor. Diga para él: hágame un favor. Vira para ele assim como eu estou com o pastor. Gire para él, gira con él. Vira para ele assim, não olha para mim não. Se for íntimo ou se for do mesmo sexo. No mire para mí, mire para él. Si son del mismo sexo o íntimos. E diga olhando para ele: Y diga mirándole a él: não quero nem saber yo no quiero ni saber como você chegou na convenção. cómo usted llegó a la convención. Quero saber como você vai sair Quiero dela. saber cómo tú vas a salir de aquí. Diga: vou sair pegando fogo. Diga: voy a salir agarrando fuego. Vou sair edificado. Voy a salir edificado. Mais cheio de Deus do que quando eu cheguei. Más lleno de Dios de cuando Diga para llegué. ele: me faz um favor. Dile: hágame un favor. Se depois de hoje, Si después de se hoy, depois dessa si convenção, después de esta tu convención encontrar alguém encontrar a que alguien pensava que eu estava frio, que pensaba que que yo eu não estaba adorava frío, mais, que yo no que eu adoraba estava más, vazio, que estaba vacío, dá um recado a ele. dale una noticia. Diga a ele que ele vai ter que me engolir. Dile que me va a tener que Porque eu vou entregar. adorar. Porque voy a eu vou adorar. falar línguas estranhas. Voy a hablar eu vou lenguas ser extrañas. cheio. Voy a ser Abraça lleno. ele. Abraça Abraça. ele. E diga: Abraça. recebe, recebe, recebe. Adora, adora, adora. A unção no altar, a unção no altar, a unção. Receba, 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 receba. A partir de hoje, coisas novas. Adora.
eu ver o barulho de línguas estranhas. Deixa eu ver. Déjeme oír el ruido de lenguas extrañas. Desce como fogo, desce como fuego, desce como fuego. Desce agora.